Tem um grande anúncio a fazer. Speech One, o nosso principal produto aqui na Speech, vai abrir uma janela de oportunidade. Antes de mais nada, tem um link na descrição para você entrar na lista de espera. Mas brevemente, o Speech One é o produto que reúne a expertise de todos os analistas da Speech para montar uma carteira extremamente diversificada, com todo o suporte que você precisa para implementar fóruns privados para tirar dúvidas, cursos completos sobre cada uma das classes de ativos, comunidades exclusivas em que apenas os participantes do Speech One participam. Então não perde tempo, clica no link da descrição que a gente se encontra já já. Olá pessoal, voltei atendendo pedidos de vocês. Eu sempre peço para vocês colocarem aí nos comentários conteúdos que vocês gostariam de ver vídeos aqui no nosso canal. Pois então, eu conferi os últimos vídeos, olhei nos comentários e hoje vou falar para vocês sobre as garantias que estão envolvidas nas operações de certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, que recheiam os fundos imobiliários de papel. Eu sou Ricardo Figueiredo, especialista em fundos imobiliários na Speech, e o conteúdo de hoje é para você saber o que garante esta operação de crédito que recheia aí o fundo imobiliário de papel. Like nesse vídeo, se vocês estão gostando do conteúdo. Não esqueçam de colocar nos comentários conteúdos que vocês querem para os próximos vídeos e compartilhe com seus amigos, com seus parentes, para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Vamos nessa então, fundo imobiliário de papel, já temos vídeo aqui no canal falando sobre fundos imobiliários de papel, explicando qual é a dinâmica, o que ele pode comprar, a quem estão indexados estes CRIs, tudo isso está no vídeo que você pode conferir aqui. Hoje nós vamos falar das garantias dos CRIs, dos CRIs. Então, antes de mais nada, relembrar é viver, vamos lá. Então, o certificado de recebível imobiliário, o CRI, ele é um título de dívida. Então lembre-se, quando você compra um fundo de papel, você não é dono do imóvel, você é credor de uma dívida. Então o dinheiro foi para o gestor do fundo investiu em operações em que ele, o fundo, é credor de uma dívida, este devedor pegou este recurso e investiu, mas ele não investiu em qualquer lugar. O certificado de recebível imobiliário, dinheiro captado aqui, é investido onde? No setor imobiliário. Então pode ser, por exemplo, na construção de um condomínio logístico, ou de um prédio de apartamentos, ou de um edifício corporativo, ou de um shopping center, um loteamento, um resort, enfim. É investimento imobiliário? É. Pode ser financiado com CRI. Pois bem, então você tem a figura do credor, que no nosso caso aqui são os FIIs que compraram quem? Os CRIs. Os FIIs que compraram os CRIs são os credores. E você tem o devedor. Esse devedor pode ser uma construtora, pode ser um outro fundo imobiliário. O fundo imobiliário comprou um imóvel alavancado. Então ele tinha lá 80% do valor do imóvel que ele queria comprar. Os outros 20% estão financiados por um CRI. Então ele recebe aluguel cheio daquele imóvel, só que ele só desembolsou 80%. Os outros 20% CRI, e aí ele vai pagar este CRI ao longo do tempo. 10 anos, 15 anos, 20 anos. Essa é outra característica de um CRI. CRI normalmente tem prazos longos, gente. Estamos falando de dívidas de 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então vamos lá. O devedor tá aqui. Em operação de crédito, a gente tem que sempre tentar preservar a melhor garantia possível, a melhor qualidade de crédito possível. Então como é que funciona as garantias? Então o devedor, ele oferece o quê? Garantias na operação. E eu vou pôr um S bem grande aqui para ficar claro que pode sim ser no plural. Não é uma única garantia, não. Você pode fazer uma cascata de garantias. Quais são as principais garantias envolvendo o universo de CRI? A primeira, clássica, fundo de reserva. O que é o fundo de reserva? Fundo de reserva é uma grana que lá no começo da operação, quando o CRI foi constituído, esta grana já ficou apartada em um fundo. Quem acessa este fundo é a securitizadora, porque foi ela quem emitiu o CRI. Então, este fundo de reserva é acesso dela. Para quê? Para fazer frente a eventuais problemas de pagamento por parte do nosso amigo devedor. Você pode ter, por exemplo, um fundo de reserva, você pode encontrar
encontrar essa mensagem no relatório gerencial de 6 PMTs. Que é isso, Ricardo? É um fundo de reserva capaz de suportar 6 parcelas da dívida do devedor. Tá lá neste fundo de reserva. Vamos imaginar que num determinado mês houve um problema, o devedor pagou só metade. Aí o fundo de reserva foi lá, acionado, completou, então ele ficou com 5,5 mais ou menos, certo? Beleza. O que o devedor tem que fazer? Ele precisa recompor este fundo de reserva. O fundo de reserva não vai simplesmente secando e aí depois o que será feito se o devedor continuar inadimplente? Não. Aciona-se a obrigação do devedor recompor o fundo de reserva. Uma coisa é você cobrar o devedor para ele recompor o fundo de reserva. Outra coisa é o devedor efetivamente recompor o fundo de reserva. Mas são trâmites que precisam ser seguidos até para que lá na frente, num eventual desgaste muito forte desta relação aqui credor-devedor, você, no caso, a Assembleia dos Credores deste CRI, possa executar o vencimento antecipado e com isso acessar outras garantias. Note que o fundo de reserva não necessariamente você acessa com o vencimento antecipado da operação. Você acessa simplesmente conforme eventuais inadimplências possam estar ocorrendo. Você tem outro tipo de garantia que inclusive é uma garantia que é acionada a todo momento, a gente mal percebe e ela é que alimenta o pagamento do CRI. Você tem a garantia do tipo cessão fiduciária de direitos creditórios. Essa cessão fiduciária, em alguns relatórios você vai encontrar simplesmente um CF. O que é essa cessão fiduciária? Eu, devedor, Ricardo, devedor de um CRI. Tem uma empresa, emitimos um CRI para financiar a construção de um condomínio logístico. Para alimentar o pagamento deste CRI, eu já tenho um outro condomínio logístico que está operando normalmente, redondinho, bonito. Está alugado para a Amazon. Eu dou como cessão fiduciária os aluguéis que eu recebo aqui da Amazon para pagar essa parcela. Então, este aluguel que eu recebo da Amazon neste outro condomínio logístico, que é meu, sequer passa no meu caixa. Ele vai direto lá para a securitizadora para pagar este CRI aqui. Então, a cessão fiduciária de direitos creditórios, porque este aluguel é um direito creditório que eu tenho. A cessão fiduciária é isso. É eu pegar créditos que estão ligados ao setor imobiliário e entregar como garantia de um fluxo de pagamento de um CRI. Poderia ser também o crédito de aluguéis de lojas de um shopping center. Então eu pego lá todo aquele bolo de aluguéis que eu vou receber e coloco aqui. O credor deste CRI, qual é o risco que ele corre? É o risco lá daquela operação na ponta, no primeiro exemplo que eu citei, a Amazon não pagar o aluguel. Porque se ela não paga, não irriga aqui. Aí vamos ver, tem fundo de reserva? Tem, usa o fundo de reserva. Se não, no limite, você vai lá cobrar quem? O devedor, que no nosso exemplo sou eu. Então, cessão fiduciária é isso. É quando eu pego direitos creditórios e coloco como garantia da operação. Note que, mais uma vez, aqui eu sequer precisei executar garantia. Eu não precisei declarar vencimento antecipado da operação. É algo natural da operação a execução dessa garantia. Não teve estresse. O estresse, inclusive, ocorre quando isso aqui não é alimentado. A ponta lá do outro lado falhou e aí não chegou aqui. Aí eu, devedor, posso ser acionado, eu vou, tiro do caixa da empresa e faço frente a isso. Tranquilo? Já vimos fundo de reserva, já vimos a cessão fiduciária de direitos creditórios. Agora nós vamos ver mais uma garantia que se divide em 2 tipos. O foco serão as principais garantias, tá bom? Alienação fiduciária. Que é isso, Ricardo? Agora, um ativo e não um fluxo de recebimentos, um fluxo de recebíveis. Agora eu vou colocar ativos em garantia dessa operação. Eu, devedor, certo? O que podem ser estes ativos? Estes ativos, eles podem ser mais fortes ou menos fortes. Isso, inclusive, vai mostrar muito em relação à qualidade dessa garantia. Por exemplo, eu posso ter alienação fiduciária de cotas de uma SPE. O que é uma SPE? Sociedade de propósito específico. Normalmente, as empresas de real estate, do setor imobiliário, quando desenvolvem um imóvel, elas colocam isso dentro de uma SPE, para ele ficar blindado. Então, tem uma SPE para um imóvel, outra SPE para outro imóvel, para que os fluxos não se contaminem. Então, se o imóvel vai mal, o dinheiro não sai deste imóvel aqui que está indo bem para alimentar o fluxo deste imóvel aqui
CRI para construí-lo, por exemplo. Ah, não está vendendo bem, não está entrando grana, enfim. A ideia é você blindar cada empreendimento dentro de uma SPE. E aí você pode pegar cotas de uma SPE que tem um imóvel lá dentro e dar como garantia sobre a modalidade de alienação fiduciária. Na alienação fiduciária, existe aí a marcação de que aquele ativo está dado em garantia. Se você, devedor, for tentar vender aquele ativo, o comprador, na due diligence, né, ou seja, examinando toda a documentação daquele ativo, ele vai identificar que aquele ativo tem uma alienação fiduciária, ele está dado em garantia. Ora, este interessado, ele vai falar, e aí, como é que você quer me vender um negócio que está dado em garantia em outra operação? Pode tirar isso de alienação fiduciária, aí você, devedor, vai ter que negociar lá no CRI para trocar a garantia, isso tem que ser aprovado por todos os credores lá na Assembleia, né? Pela maioria dos credores na Assembleia, não é trivial. Então essa alienação, ela marca o ativo. O que mais pode ser dado em alienação? Podem ser ações de uma empresa, desde que essa empresa seja lá do setor imobiliário, né? Ações de uma empresa, sociedade anônima. Você pode colocar como garantia dessa operação de CRI. Você pode colocar imóveis. Essa aqui, eu acho que elas são mais fortes. Porque note que se você coloca uma cota de SPE como garantia ou ações de uma empresa como garantia, se você executa tais garantias, o CRI e, por conseguinte, os credores deste CRI se tornam sócios destes ativos, para o bem e para o mal. Eles são sócios desse ativo. Sócio da empresa, ele vira sócio dessa SPE, porque ele passa a ter cota dessa SPE, e normalmente essa turminha aqui, ela vira um ativo para cá, mas ela carrega passivo também. Uma empresa pode ter passivo trabalhista. Por exemplo, um tipo de exemplo. Pode ter dívida aqui dentro. Você carrega tudo. O imóvel, você está trazendo um imóvel para você. Ele pode ter dívida de IPTU e condomínio. Fora isso, você vai ver só se tem algum CRI atrelado a esse imóvel. Provavelmente não, porque já foi dada a alienação fiduciária aqui, já foi visto isso de forma antecipada. Então eu gosto mais quando a gente tem alienação fiduciária direta nos imóveis. Por quê? Executei essa garantia, o CRI vira proprietário do imóvel. Agora ele é o legítimo proprietário do imóvel. Ele pode vender esse imóvel, ele pode alugar esse imóvel, enfim, ele pode fazer o que ele quiser. Se for um fundo de papel, e aqui no nosso exemplo, lembre-se, partimos sempre de um fundo de papel, não faz muito sentido o fundo ficar com o imóvel para alugar e gerar renda. Ele vai buscar a venda deste imóvel para pegar o dinheiro e distribuir para os cotistas do fundo, como era o propósito dele, tá bom? Tem alienação fiduciária também do tipo máquinas e equipamentos. Sério, Ricardo? É sim. Esse aqui eu já vi no mundo do agro. Então, uma empresa fez um CRA lá nos nossos amigos Friagros e deu como garantia a alienação fiduciária de máquinas e equipamentos. Note que é muito parecido com os imóveis. Você executou, né? O Fiagro executou essa garantia, por exemplo. Ele é o legítimo proprietário disso daqui. Por que que eu gosto menos desta garantia? Porque a depreciação aqui é mais severa. Quando você tem alienação fiduciária de um imóvel, você espera que este imóvel, inclusive, possa se valorizar ao longo do tempo. Se ele está numa região melhor, se valoriza mais, numa região pior, se valoriza menos, mas vai se valorizar ao longo do tempo. Máquinas e equipamentos, elas tendem só a depreciar. Então, se você executa uma garantia dessa, você tem que literalmente se livrar dela o mais rápido possível, vender o mais rápido possível, porque conforme o tempo passa, você está depreciando esse ativo. Então, eu prefiro garantias de alienação fiduciária quando você se torna o legítimo proprietário, especialmente imóveis. Quando você pega cotas de uma SPE ou ações de uma empresa, você carrega consigo eventuais passivos que esses ativos tenham. E não tem nada de anormal isso aqui ter um passivo, faz parte. Aí é muito importante a gente entender quais são as garantias que compõem aquele CRI, os detalhes, principalmente quando você tem a alienação fiduciária. Ah, tem cessão fiduciária. Cessão fiduciária do quê? Ah, das lojas de um shopping center. Qual shopping center? Ah, é de um condomínio logístico. Onde? Alugado para quem? Essas informações podem estar no relatório gerencial do fundo imobiliário. Se não estiverem, você pode questionar o gestor através do canal de relação com investidores, o famoso RI, ou você pode acessar o site da securitizadora e lá no termo de securitização você tem todos os detalhes da operação. Aí você vai encontrar algo mais aberto, mais detalhado. Aí é um por um, trabalho de arqueologia. O fundo tem 50 CRIs, você precisa olhar os 50? Não necessariamente, né? Façamos um exercício que é chamado de curva ABC. Você pega dos mais
maiores para os menores e pega aquela turma ali que representa 1/3, pelo menos, e dá uma olhadinha. Abre lá o termo de securitização, dá uma lidinha, entende quais são as garantias. Se tiver no relatório gerencial, melhor ainda, tá resolvido. Mais fácil de você ler ali no relatório gerencial. Inclusive, ponto positivo para o gestor, deu mais transparência na informação. Todas essas garantias vão estar ali no relatório gerencial. Pelo menos dizendo, olha, o CRI tem fundo de reserva, cessão fiduciária e alienação fiduciária. Pode ter todas em um único CRI, cara? Pode sim. Inclusive, o mesmo CRI, ele pode ter fundo de reserva, cessão fiduciária, alienação fiduciária de cotas de uma SPE e alienação fiduciária de imóveis. Olha quanta garantia blindando este CRI. Tudo isso você encontra no relatório gerencial. E por fim, ao você juntar as garantias, você vai chegar num amiguinho chamado LTV, Loan to Value. Como é que funciona esse cálculo aqui? Esse cálculo ele te mostra qual é o valor da garantia em relação à dívida. Então, por exemplo, calculou todas as garantias somadas, jogou o número, dividiu pela dívida, deu um LTV de 0,90 ou 90%. O que é que isso quer dizer? Que as suas garantias são capazes de cobrir 90% da sua dívida, certo? Calculou o LTV, deu 1,5 ou 150%. A garantia supera o valor da dívida. Olha que beleza, hein? Garantia vale mais que a dívida. Colocou um prédio como garantia, o prédio se valorizou pra caramba. A garantia tá valendo mais que a dívida. O LTV deu 20%. A garantia só cobre 20% da dívida. Onde você acha que o devedor ele estará mais empenhado em pagar? Ele está mais empenhado em pagar aqui, né? Que a garantia vale mais do que a dívida. Se ele não paga a garantia executada, ele perde mais dinheiro do que ele estava devendo. Aqui, mais ou menos. Aqui, o incentivo é menor. Mas não necessariamente, gente, o menor LTV quer dizer que a operação é pior. Pelo contrário. Normalmente, quando o devedor tem um risco de crédito maior, você não consegue exigir tanta garantia dele, porque o próprio risco de crédito dele já é muito bom no mercado. Tem muita gente querendo emprestar para ele. Então ele não se sujeita a LTVs mais altos. Ele fica em camadas mais baixas de LTV. E o inverso é verdadeiro. Ah, quer dizer que se eu tiver um LTV super alto é bom? Bem, se esse cara topou te dá como garantia mais do que o valor da dívida, é sinal que não tem muita gente disposta a emprestar dinheiro para ele. Então ele teve que abrir mão de muita coisa para conseguir ter acesso ao crédito. Quando você começar a juntar as peças desse quebra-cabeça, você provavelmente vai encontrar taxas de remuneração maiores em CRIs que tem LTV mais alto do que em CRIs que tem LTV mais baixo. Por quê? Mais uma vez, onde está o maior risco de crédito associado? Naquele devedor que se sujeita a taxas mais altas, a oferecer mais e mais garantias na operação, do que em devedores que oferecem garantias sim, mas são garantias num montante mais reduzido em relação ao total da dívida. Essas operações normalmente vão ter taxas de remuneração um pouco menor também. Mais uma vez, por quê? Porque o risco de crédito aqui tem muita qualidade. Tem mais gente disposta a emprestar para esse devedor aqui. Então eu espero que você, com esse conteúdo, já consiga abrir o relatório gerencial de um fundo de papel, vai olhar cada uma das operações de CRIs e identificar agora o que significa cada uma daquelas siglas que eu coloquei. O fundo de reserva, que é o FR, a cessão fiduciária, que é o CF, e a alienação fiduciária, que é o AF, que são as principais modalidades de garantia que os CRIs têm. Me conta aí nos comentários se você já conhecia, o que você acha agora das garantias que compõem o fundo de CRI onde você investe. Coloca aí nos comentários, porque isso ajuda bastante a gente a montar material para os próximos vídeos que vamos colocar aqui. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o conteúdo de hoje. Fiquem de olho no canal, porque eu voltarei com mais do mundo dos fundos imobiliários. Um grande abraço!